Pessoal do Futebol Ilimitado, estamos com mais um Noite FC nesta noite de terça-feira. Peço desde já desculpa de novo para os nossos amigos, porque mais uma vez uma edição gravada do nosso programa, o nosso Pocket Show aqui do Futebol Ilimitado. São várias as coisas que acontecem. Ontem mesmo, durante a transmissão de West Ham e Leicester, eu falei assim: se nada der errado, nós estaremos ao vivo nessa noite de segunda-feira. E deu errado. Infelizmente deu errado. A gente não conseguiu fazer aqui a nossa composição do jeito que a gente gosta. Mas estamos de volta. Estamos de volta, mesmo que sem ser ao vivo, nesta terça-feira. Vou até dizer o horário que nós estamos fazendo o vídeo aqui para vocês ficarem por dentro. Então, estamos começando aqui 9h14 da noite dessa terça-feira. Uma edição aqui rápida de 30 minutos. Acho que tá bom pra gente resumir bastante coisa aqui. Do dia 24/8, terça-feira. Destacando, né, Jefferson, o Brasileirão da Série A, Série B. Ontem nós tivemos o Galo empatando no Rio com o Fluminense mantendo a liderança, né? Um pontinho em São Januário. E eles voltam a se enfrentar, inclusive, nesta semana pela Copa do Brasil. E claro, a gente vai falar de alguns aspectos aqui relacionados ao Flu e ao Atlético. Vamos falar do Palmeiras e do Cuiabá também, né? Foi uma vitória interessante do Cuiabá fora de casa. Flamengo que empatou também com o Ceará. Os times todos se preparando aí para a Copa do Brasil. O Flamengo, no caso, tem o Grêmio, né? Pela Copa do Brasil também. Enfim, alguns duelos interessantes também pela Copa do Brasil. Jefferson, já vou começar então pedindo para você falar o que você achou desse Fluminense Atlético, né? Porque foi um jogo aí bastante interessante. O Fluminense desperdiçou a oportunidade, né, com o Gabriel Teixeira de ter matado o jogo. Na sequência, o Sacha, né, que havia entrado pouco tempo antes do jogo, conseguiu empatar. E aí deixou tudo igual, 1-1. Né? Lembrando que o Fred foi quem abriu o placar. Lei do ex, né? O torcedor do Atlético tem uma bronca do Fred lá por conta daquela dívida. Até hoje que dizem que não foi paga, que tudo mais, tudo tem. Então sempre o reencontro com o Fred não é lá dos mais interessantes com o torcedor do Galo. Mas esse 1-1 aí, Fluminense e Atlético, que o Atlético é um time ajeitado, né? E o Flu, novamente aí com o Marcão, né? Parece Chaves, todo mundo sabe como é que termina. Sempre termina com o Marcão. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, amigos do canal Futebol Limitado. Bom, eu achei o jogo bem interessante. Eu a princípio, acreditava que o Fluminense não ia entrar bem nesse jogo, né? De técnico momentâneo, importante, né, o Fluminense. Importante pelo fato que tem que começar a correr atrás de resultados, né, principalmente no brasileiro, e vai começar a jogar agora, vai começar a próxima fase, né, da Copa do Brasil, que também é muito importante, que é um adversário fortíssimo, né, e o Fluminense agora tem que começar a entender melhor as suas posições dentro desse campeonato, né, do Campeonato Brasileiro. Tem que procurar entender o que quer fazer na Copa do Brasil, né, se quer participar ou se quer buscar, né, as cabeças, quer buscar o título. E, bom, o que me pareceu... Já, só uma coisa, a vitória do Bragantino, né, sobre o América, também ajudou o Fluminense, né? O Bragantino, inclusive, ultrapassou o Flamengo na tabela. Mas a verdade é que o América Mineiro não ter pontuado foi bom para que o Fluminense não se aproximasse do Z4, né? Importante deixar isso. Exatamente. Roger demitido, entrou o Marcão. Você viu alguma diferença ou não? A diferença, saber, Fábio, daqui a alguns jogos. Esse jogo não quer dizer muita coisa. O Fluminense entrou praticamente, assim, entrou bem parecido, né? Não entrou tão ofensivo. Eu achei, Fábio. Para mim, ainda não mudou muita coisa. Eu vi uma melhora. Assim, eu vi aspectos positivos. O Fluminense tentando trocar passes no meio do campo, botando a bola no chão, entrando 3 homens no meio. Talvez o Fluminense precisasse disso com o Roger. E o Roger insistia muito com o Martinelli como cabeça de área. Ontem com o André ali à frente da defesa, me pareceu um Fluminense mais seguro, tendo aquela opção do meio do campo. E aí você usando o Iago e o Martinelli como homens na frente. O Martinelli, inclusive, passando muito bem a bola lá na frente. Ele saiu, entrou o Nonato, continuou fazendo muito bem essa função, inclusive a chance que o Gabriel Teixeira perde é exatamente oriundo de um passe do próprio Nonato. Eu percebi o jogo do Fluminense mais fluido, e isso deixou o jogo mais intenso contra um Atlético que peca pela falta de intensidade, né? Porque o Atlético é o time do joga e deixa jogar, aquele time clássico do Galo Doido, que o pessoal fala do Cuca, né? Porque é um time que troca tapa o tempo todo, e se não for nocaute, ele nada tem tempo de dar uma pancada no adversário, que foi o que aconteceu. Você tocou um ponto interessante, Fábio. O Atlético Mineiro gosta de deixar jogar.
Não porque ele gosta de ser jogado, é um time ofensivo. Né? O time ofensivo, normalmente, tem os seus furos em defesa, em meio campo, enfim. Sempre dá uma oportunidade. E não foi o contrário com o Fluminense. O Fluminense não vem, realmente não tem espaço para jogar, ele desenvolve futebol. Mas ainda precisa de coisa. O Fluminense tem uns problemas de zaga, como posso dizer, uns pequenos erros que deixam... Mas também pareceu mais segura a defesa ontem. A defesa, Fábio, do Fluminense, ela é bem segura no decorrer dos jogos, né? Mas sempre tem os momentos que deixa tudo a desejar. São momentos pequenos, são erros que tem que treinar bastante para não... Né? No caso, Fábio, que você falou que mudou um pouco essa questão do Fluminense no meio campo, o Martinelli jogando um pouco mais à frente. Eu concordo com você que essa formação ali no meio campo deu uma melhorada. O Nonato entrou bem no jogo. O André já vinha entrando bem há algum tempo. Eu achava até uma coisa não muito interessante ele não vir jogando outras partidas, que é um cara que sempre entrou bem né? Mas a postura do Fluminense ainda não mudou. Obviamente que a gente tem que esperar um pouco, tem que guardar, né, para ver como é que o Marcão vai mexer e aguardar agora esse próximo jogo do Atlético Mineiro na Copa do Brasil para ver como é que vai ficar e aguardar também essa mudança de postura no Campeonato Brasileiro que precisa, né, Fábio? Tá bem ali coladinho. Precisa. Com o futebol de ontem, o Fluminense não corre risco no Brasileiro de rebaixamento de forma alguma. Não garanto brigando entre os primeiros, mas assim, no mínimo uma campanha, uma jornada tranquila, eu acho que o Fluminense terá. Eu não quero ser pessimista, mas o futebol brasileiro, principalmente a Série A, é um pouco... Sim. Não sabe normalmente o que vai acontecer. É aquela coisa de você levantar tarde demais, né? Porque o Fluminense está passando muito tempo no Brasileiro lá embaixo. Tem essa sequência aí que o pessoal está comentando muito, que é Juventude, Bahia e Chapecoense, que é um jogo guardado com Juventude, um jogo atrasado, o jogo com Bahia e com a Chapecoense, né? O da Chapecoense fora com o Bahia em casa. Então, de repente, tirando mais aí desses jogos, né? Dessa sequência de jogos aí contra adversários ali, pelo menos na teoria, nesse momento do campeonato, adversários diretos, pode ser que o Fluminense, teoricamente, consiga ali uma pontuação, uma gordura para brigar lá em cima. Só para falar com o pessoal, nós estamos botando o lance do jogo aqui hoje, mas para a semana, eu prometo a vocês, no UFC da semana que vem, a gente vai conseguir colocar, pelo menos de um jogo, a gente vai colocar os lances aqui, os gols, porque o pessoal está sentindo falta isso das nossas lives do Brasileiro, que a gente tinha aqui, mostrava os gols, os lances, os dados estatísticos. É que atualmente a gente não está tendo muita correria, mas a gente vai conseguir colocar aqui em breve os dados que fizeram as nossas lives no Brasileiro do ano passado, tão legais e tão bacanas. Só para a gente fechar esse clássico, Jefferson. Atlético, líder do campeonato, com aquele momento de aprovação, né, com a contratação do Diego Costa agora, altamente ratificada a classificação sobre o River Plate na Libertadores. Como é que você enxerga esse momento do Galo com o Cuca? Fábio, o Galo, como já vem um tempo aí, desde a contratação do Hulk, que foi um elemento desse time, e vem ajudando muito, fazendo gols praticamente todos os jogos, né, vem sendo decisivo, mas não só ele, parece que o time encaixou bem, né, vem fazendo ótimas partidas, ótimas partidas pela lateral esquerda, e a zaga também está muito bem encaixada. Acho que o Atlético muito bom, Guilherme Arana, né? Acho que para mim atualmente é um dos melhores laterais, se não o melhor lateral atual, né, do nosso futebol brasileiro. Mas enfim, o Atlético Mineiro tem muito protagonismo, não só vai ter muito agora nessas próximas fases da Libertadores, Copa do Brasil. O Fluminense tem uma pedreira pela frente, que é mineiro. O Brasileirão também, eu acho que o Atlético Mineiro está indo muito bem, está fazendo certo, está fazendo seu papel, né? Quinta-feira no Engenhão, né? Só para confirmar. Quinta-feira no Engenhão. Sim. Exatamente, Fábio. Então, acredito eu que o Atlético vai surpreender nesse campeonato, com certeza. Tem aí a luta por retorno do Campeonato Brasileiro, acho que o rendimento é muito bom. Os aspectos mais positivos são exatamente essa força física que o Atlético tem, esse gás que o Atlético tem no terço final. Mas eu repito, ainda acho que falta um pouco mais de intensidade no meio campo, né?
marcação mais forte. Você jogar ali com jogadores talentosos, como é o caso do Alan, como é o caso do Nath Fernandes, você ganha nos aspectos de criação, porque você tem caras que são armadores, né? Até o próprio Hulk, ele é o centroavante, mas na teoria ele também arma jogadas, abre espaço para os outros companheiros. Mas fica essa questão da intensidade, né? A falta de intensidade, essa falta de gás no meio do campo, de ajudar nos bloqueios os zagueiros, que são muito bons, como você bem disse, né? Acho que toda a composição defensiva do Atlético funciona muito bem, só que, é claro, precisa muito do auxílio da marcação. Eu vou lembrar aqui para você, 2015, quando o Atlético fez uma baita de uma campanha no Campeonato Brasileiro, mas não foi campeão, perdeu o gás na reta final, exatamente para o Corinthians, do Tite, naquela oportunidade do Atlético do Levi Coupe. Uma das coisas que mais se queixava o torcedor do Atlético era exatamente o tanto de gol que o Atlético levava, né? Porque essa coisa de galo doido, de vai todo mundo para cima e todo mundo para cima, o Atlético lá atrás acabava levando uma porção de gols. E acho que isso acaba repicando de novo nessa temporada, porque é um time muito forte ofensivamente, mas que nos aspectos de marcação permite muitas chances ao adversário. Eu acho que ninguém é campeão brasileiro levando muito gol. Pelo menos a impressão que eu tenho, apesar de a gente ter um ou outro time ali que foge um pouco dessa regra, mas numa visão linear de campeonato brasileiro, eu acredito que ninguém consegue ser campeão levando muitos gols em pontos corridos. Pode ser que o Atlético surpreenda e leve um monte de gol e seja campeão mesmo assim. Mas não é o natural. Então acho que, de certa forma, você tem ali uma opção como o Tietê, você tem uma opção como o Jair, você tem uma opção como o Alan, que são volantes, mas são mais leves, são jogadores que atentam muito mais ao passe do que à marcação, né? Digamos assim que a primeira instrução do cara é o primeiro passe, é a jogada de coordenação de ordem de jogadas. O Atlético precisava se preocupar um pouquinho mais em relação a essa questão. Porém, né, o Jefferson, o próprio Flamengo, que a gente vai falar agora que empatou com o Ceará, não é lá dos times mais fortes fisicamente, né? É um time leve, que gosta de jogar e deixar o adversário também sair jogando. Você chegou a acompanhar essa partida contra o Ceará? O Ceará deu uma complicada na vida do Flamengo. O Flamengo teve algumas mexidas. Tem gente que diz que não há vida no Flamengo sem Arrascaeta. Você concorda? Ou não? Bom, Fábio, é bem complicado jogar sem o Arrascaeta. Acho que é o cara que dá muita criatividade do elenco. Isso é um fato. Né? Não, sem dúvida. É um cara que faz a diferença demais. Sem o Everton Ribeiro naquele meio campo, fica um pouco complicado. Não fica impossível, né? Fica impossível, mas ainda assim o Flamengo tem muita qualidade no meio campo. Até mesmo com a entrada do Vitinho, que dá um bom jogador, né? Dá opções, é criativo, mas não se Vitinho, que é o jogador que mais entrou em campo com a camisa do Flamengo na temporada. Todos os jogos praticamente tiveram o Vitinho. Com o Maurício Souza, com o Rogério Ceni, com o Renato. Tudo bem, Fábio. Sim, eu acho que o Vitinho tem uma crescente muito boa. Só que ainda assim, o Flamengo está naquela uma subida que eu quero comentar com você para fechar esse Atlético Mineiro. O Atlético, você falou muito sobre a defesa, um time que toma muito gol, não é campeão. Mas assim, o Atlético Mineiro está com um ataque muito bom, já está formado esse ataque meio-campo. Eu acho que está no campeonato desse ajuste, né, de defesa. Eu acho que esses campeonatos, né, tanto internacional quanto a Copa do Brasil, o Brasileirão, está ajudando ali o Atlético Mineiro a fazer aquela montagem na defesa, né? Já o Flamengo, Fábio, a falta, assim, a ausência às vezes do Arrascaeta é um pouco complicado, né? E como você pôde ver no último jogo contra o Ceará, fez muita diferença, não só ele como também do Everton Ribeiro. Sem dúvida. Eu tinha perguntado, vou perguntar duas coisas aqui, vou aproveitar esse pacote Flamengo, para depois de passar um pouquinho sobre o time do Guto Ferreira no Ceará. Duas coisas, você vê, porque eu tenho visto, o Vitinho na minha pelada aqui da Pichincha não joga, na Tijuca, a gente pelada aqui no Rio de Janeiro não joga não entra nem no banco de reservas, o Vitinho não joga nada. Você considera o Vitinho o jogador mais injustiçado desse grupo do Flamengo? E vou fazer outra pergunta, vou emendar uma na outra. Vitinho que marcou o gol ontem, realidade que não é a mesma do Pedro. Pedro Queixada que está, segundo muita gente, se queixa, sem trocadilhos, em relação a não ter ido para as Olimpíadas até hoje, é por isso que ele está mal. Você acha que o Pedro está entrando em coalizão com a torcida do Flamengo, ainda repercutindo naquela questão de não ter ido para as Olimpíadas, ou você acha que é só fase mesmo, por isso que ele não tem marcado gol? Bom, a questão do
do Vitinho, eu não acho que ele seja injustiçado. Eu acho que muito dessa cobrança em cima dele da torcida é pelo fato de que o Vitinho, em muitos jogos, não jogou bem, né? Não chamou a responsabilidade que deveria ter chamado, da forma que deveria ter chamado. Né? As pessoas confundem. O cara tem que chamar a responsabilidade fazendo jogadas individuais sozinho. Não, não é isso. Eu acho que ele deveria, em alguns momentos, pensar mais no coletivo. Eu acho que o Vitinho vem agora meio jogando de uma forma um pouco mais coletiva. Eu acho que tem um pouco ajudado ele desde a entrada do Renato Gaúcho. Agora, Fábio, no caso do Pedro, eu acho que é justamente mesmo, né? Eu, inclusive, entraria com o Gabigol e Pedro no último jogo. Sim, ontem ele não. Ele é um ou outro, né? Não, pelo menos a margem que dá de ideia do Renato é um ou outro. Pela ausência do Henrique, que inclusive, Fábio, a gente não comentou, mas também é um jogador que faz muita falta. É um jogador muito agudo. Faz falta no Flamengo demais. É o Bruno Henrique. Mas eu colocaria o Gabigol para jogar junto. Até o Gabigol consegue sair. O Gabigol e o Pedro para jogar junto. Até porque o Gabigol consegue sair um pouco mais da área, criar um pouco de jogadas. Entendeu? Fazer ali 1-2. Sim. E dá mais opção pro Pedro. Sim. O que eu ia falar aqui, que eu estava quase interrompendo, vou deixar ele terminar para falar, para te perguntar. Você lembra lá em Madureira, 2018, quando a gente fazia lá o Estácio FC, né, na Estácio lá de Madureira e tal, né, que a gente tentou levamos o som aí para vários lugares do país, me brincando, só para alguns campos da Estácio, como todos eu vi. Estácio Madureira. E Madureira e tal. Que eu falei quando o Vinícius Júnior foi embora do Flamengo e contrataram o Vitinho para ser o substituto do Vinícius Júnior. Eu falei, características totalmente diferentes. Talvez eles pequem exatamente por serem iguais numa única pontuação, que nenhum dos dois foram feitos, na minha opinião, na minha concepção, para ser protagonista, sim para ser coadjuvante. Você não pode exigir de Vitinho e de Vinícius Júnior que eles sejam o principal jogador do time. Eles não vão conseguir ser esse principal jogador. Mas com uma composição e tal, dá certo. Foi o que aconteceu com o Vitinho. Depois de muito tempo, o Vitinho passou a dar certo naquele time do Jorge Jesus. Quando ele entrava, ele ajudava e tudo mais. E uma ideia que se tinha errada em relação ao Vitinho era que ele era um cara de velocidade, sendo que ele nunca foi isso. Tanto é que ele vai mansamente passando a ser o cara centralizado do meio campo. Porque ele nunca foi o cara de velocidade, ele foi o cara do tato com a bola, do passe, do lançamento. Ele nunca foi o cara da velocidade. E venderam o Vitinho veloz na época. E aí quando vê, o Vitinho é lento. Ele sempre foi, pô. Dá pra exigir uma coisa que o cara nunca foi na vida. Ele pode até dar um pouco de velocidade em alguns momentos, mas aí você tem que entender que ele faz a bola correr. Ele é um meia central. Virou. Ele é um meia central. Hoje ele é um meia central. Ele jogando pelas pontas, ele não rende. Ele não tem disparo. Disparate você tem um Michael agora para fazer isso. Ele traz a bola para ponta, volta e toca a bola. Ele não sabe fazer aquelas jogadas de ponta. Ele é um campo para distribuir a bola, para fazer jogadas enfiadas, lançamentos, como você mesmo falou. Então, realmente, naquela época, eu lembro que eles imaginavam que o Vitinho não tinha. As pessoas não lembravam muito do Vitinho. Imaginavam ele um cara mais um atacante veloz ou um ponta veloz, que não é o caso dele. Nunca foi, nem no Botafogo, nem no Inter depois. Criação. Exatamente, ele é um cara de criação. E eu acho que agora ele está... Eu acho que ele vai ajudar muito. O Flamengo já vem ajudando muito, né? Inclusive, ele foi eleito jogador da partida, né? E justo, porque fez uma boa partida, né? Assim, não foi a pior dele, mas ainda assim foi uma grande partida da parte do Vitinho. Mas outro destaque do jogo foi o Vina, né? Do Arrascaeta, né? Foi o Vina que ontem fez o gol, que abriu o placar pro Ceará. Eu vejo o Ceará de várias formas nesse Campeonato Brasileiro, porque ao mesmo ponto que ele pode preocupar os torcedores, porque a pontuação ainda não está muito alta na tabela, e o Guto Ferreira passou por vários processos de eliminação bem chata lá pro Fortaleza na Copa do Brasil, enfim, alguns episódios ali que deram uma desgastada, a final da Copa do Nordeste e tudo mais. E a eliminação na Sul-Americana, né, na primeira fase, é bom lembrar também. O Ceará foi caminhando,
E vai tentando achar algumas virtudes no Jael, por exemplo, né? O Jael tá batendo falta, o Jael tá fazendo tudo também no Ceará agora quando ele entra em campo, né? Então, ao mesmo tempo assim que a gente vê o Ceará com alguns problemas, a gente vê o Ceará com alguns caras que são bem eficazes, como esse Vina, que vem se destacando, vem sendo aí o grande projétil do Vozão dentro do campo, né? Chutando, fazendo gol, armando jogadas, situações. Acho que o Ceará tá pronto para passar mais um ano na Série A, né, o Jefferson? Dá para ter essa imaginação, como eu posso falar, esse conceito nosso na nossa cabeça, que o Ceará não me parece que vai passar por um susto muito grande nessa temporada, que eu acho que está dentro da margem do que o Ceará. Eu acho que o Ceará ele gerava uma expectativa muito grande no começo da temporada, porque ele fez várias contratações. Ele trouxe o João Gonzalez, né, que jogou no Fluminense, trouxe o Mendonça, fortaleceu ali, fez um grupo forte, né? Trouxe aquele zagueiro que foi do América Mineiro, que agora me fugiu o nome, Messias, que era um bom jogador, enfim. O Ceará foi montando ali um elenco com escopo, que talvez o torcedor esperasse um retorno melhor do que apenas permanecer na Série A e conseguir uma vaguinha na Sul-Americana, né? Mas o trabalho do Guto Ferreira eu não consigo ir contra, porque foi muita coisa legal que aconteceu nesse período todo, e mesmo com esses balanços aí, né? Mesmo com esses quebra-molas aí que o Ceará enfrentou ao longo do caminho, eu não consigo não elogiar, sabe? Eu gosto muito do trabalho do Guto Ferreira, eu gosto do Guto Ferreira como treinador, ele entende de futebol, né? Ele tem bons conceitos de jogo. Bom, Fábio, eu vejo o Ceará hoje como um time, aquele time que vem para tirar ponto dos grandes, isso é um fato. Aqueles times brigando por título, estão Libertadores, estão brigando. Porque o Fortaleza botou o sarrafo lá no alto, né, Jefferson? Aí o torcedor do Ceará fica bravo. O Ceará vem para fazer isso, para tirar ponto dos caras, para ser um sapato. Como você falou, o trabalho técnico está sendo um trabalho excelente, na minha opinião, né? Não foi o primeiro trabalho dele que eu quero elogiar, mas, assim, esse conjunto hoje, você pode ver, se você viu o jogo, se você vem assistindo os jogos do Ceará, você vê que é muito unido. Isso, cara, é por beça, né? O Vina, na minha opinião, é um jogador muito versátil, é um cara que cai bem em qualquer... É o tipo de jogador que cai bem em qualquer time, né? Quem não queria ter o Vina... Esse Vina aí, né? Esse Vina aí cabe em qualquer time. Esse Vina. Porque é um cara que você vê que puxa o protagonismo para cima dele, puxa a responsabilidade. É um cara que você vê que hoje o Vina ele tem uma... Não é aquele Vinícius que jogou, né? Que jogou no Náutico, no Fluminense. Náutico, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, uma passagem que ninguém recorda muito bem, assim. Agora, esse Vina, esse é um cara que puxa responsabilidade, é um cara que é um craque, né? Que pode fazer uma diferença. Ele está fazendo uma diferença num time que não é um time de estrelas, né? Mas, como eu falei, é um time para incomodar, é uma pedra na frente aí dos futuros candidatos a o título, né? E a cair, né? Que perfeito. É bom lembrar, né? De baixo. O Ceará venceu o Atlético no Castelão. Ok, o Cuca reclamou muito de arbitragem naquele jogo, mas enfim, venceu 2-1. Já tirou pontos aí importantes, tirou ponto do Flamengo, mesmo que o jogo tenha sido no Castelão, né? A gente tem sempre aquele olhar do Flamengo, né? Que pode conseguir pontos dentro e fora de casa. Então, são pontos tirados do Flamengo, que é lá da parte de cima da tabela, sem dúvida nenhuma. Enfim, ele vai ali alçando pontos, vai tirando pontos. Acho que fez uma partida muito ruim contra o Corinthians, né, na semana passada. Mas a tendência, aliás, o Corinthians ele vem sobrevivendo no campeonato graças às vitórias contra os times diretos, né, concorrentes diretos da parte lá de baixo. Tanto é que com isso ele vai subindo, vai alçando patamares na tabela. O Corinthians que inclusive venceu o Atlético Paranaense nesse domingo por 1-0, jogando mais que o Atlético Paranaense fora de casa. Que é importante ressaltar, o Atlético Paranaense poupando alguns outros jogadores. O Corinthians está fora da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense tem confronto na Copa do Brasil nesse meio de semana. Enfim, soube conduzir ali. Tivemos também vitória do São Paulo sobre o Sport por 1-0, jogando no Recife. Importante resultado também, né? Em questões de tabela, acho que para dar um pouquinho de... deixar um pouquinho mais tranquila a vida lá do nosso bravo Crespo. E a vitória, né, do Cuiabá sobre o Palmeiras. E Jefferson é um aspecto bem curioso, viu? É a terceira vitória do Jorginho
treinador do Cuiabá hoje, né? O Jorginho tetracampeão do mundo, os maiores laterais direitos da história do futebol. É a terceira vitória dele sobre o Palmeiras no Allianz Parque. Olha só que caso curioso. Ele já venceu o Palmeiras no Allianz Parque com o Vasco, já venceu com o Coritiba e agora venceu com o Cuiabá. É um dos pouquíssimos treinadores que tem quase que 100% de aproveitamento jogando com o Palmeiras lá na casa do Palmeiras, hein? E um resultado assim que, com certeza, o torcedor do Palmeiras não esperava, né? 2-0, com o Palmeiras até criando oportunidades e não concluindo. O Palmeiras também com um time ali não é totalmente titular, apesar de não estar mais na Copa do Brasil, né? Fazendo aqueles momentos de preservação. Qualquer torcedor às vezes acha que é injusto você preservar, mas tem aquela coisa de secar, de saber quem está no limite. É tudo previsão. Ninguém sabe se o cara vai se machucar de fato. Por exemplo, o Willian do Bigode, ele é a opção porque ele não vinha jogando. Ele acaba jogando, então essa é uma boa oportunidade, porque ele é um cara caro, tem técnica, pode ajudar a resolver o jogo. Mas essa questão do secar, né, Jefferson, na maioria das vezes a gente pode dizer assim que é apenas uma previsão, né? Não, é óbvio que a gente não sabe quando que o cara vai se machucar. Mas, né, se der para evitar, evita nesse jogo com o Cuiabá aqui. E acabou que o Palmeiras perdeu. É um tipo de coisa que acontece, né, cara? Isso acontece do futebol. A gente não pode ficar também achando que... Assim, a gente sabe que o Palmeiras tem um elenco, né, excepcional, né? Tem ainda tem isso, né? E tem que mexer. Flamengo, Palmeiras e Atlético, eles têm esse ponto, né, do elenco forte. Tem um plantel grande, então, assim, grande e com qualidade. Então, assim, na minha opinião, eu acho que tem que mexer sim. Não tem que ficar com medo de perder, né? Eles treinam todo dia, cara. Eles sabem o que fazer. Então, você tem que entender, o torcedor tem que entender que o cara que vai entrar, o cara que é reserva e vai entrar no lugar do titular, ele quer prestar serviço, cara. Quer fazer uma ótima partida. Só que realmente foi um dia bom pro Cuiabá, né? Mais um dia bom pro Jorginho, inclusive. Mas as pessoas têm que entender. Futebol é isso, cara. Futebol é assim. Óbvio que o Palmeiras... Eu bato muito nessa tecla que o Palmeiras é um time muito contundente. É um time que sabe criar jogadas. Né? É um time que sabe fazer, né, resultado. Não da forma como o Flamengo, mas sabe chegar na vitória. Mas, ao mesmo tempo, é um time que, às vezes, tem seus apagões. Acontece. Né? Inclusive, eu não vejo o Palmeiras hoje como o grande favorito do Campeonato Brasileiro, por exemplo, ou da Libertadores. Vai passar a focar mais na Libertadores, eu acho, viu? Acho que no Brasileiro já está ficando um pouquinho mais... Ele animou, empolgou, né? Criou ali uma casca de líder, mas vai começando já a despencar. Eu, sinceramente, Fábio, opinião minha, eu acho que esses dois títulos aí, tanto de Libertadores quanto de Brasileiro, tá muito em cima aí tá muito evidente que é ou do Atlético Mineiro ou do Flamengo, né? Só se der evidente? Para mim é evidente, Fábio. Pelo futebol, óbvio que é uma opinião minha, mas o futebol, como eu também falei, é uma caixinha de surpresa, pode tudo acontecer. Tem um Barcelona aí que fez uma ótima campanha aí na Libertadores de Grupos. Inclusive, o Flamengo vai decidir em casa, a gente tem que, né, pensar nessa questão. Vai decidir, o Barcelona de Guayaquil vai decidir lá em Guayaquil e é complicadíssimo já contra ele lá. Mas, assim, eu vejo o Flamengo e o Atlético Mineiro muito bem e, evidentemente, acredito que são os dois times a chegar na final da Libertadores e são os dois times a brigar por esse título de brasileiro. Tá certo, então, hein? Então é tua opinião aí, uma opinião interessante. Polêmico, Fábio. Eu estou polêmica, divergente, né? Pra falar assim a verdade. Mas o Abel tendo o papel aí de novamente pegar os cacos, porque toda hora o Abel também passa por isso, né? Ele vai lá e ele faz aquela coletiva contundente, batendo nos problemas e tudo mais, E isso tudo numa semana em que o Palmeiras conseguiu uma classificação histórica contra o São Paulo, né? Tinha uma freguesia aí em jogo de Copa de Libertadores, enfim. E aí conseguiu... Passou o rodo sobre o São Paulo, deitou e rolou, né, 3-0 no meio de semana, e agora tendo que lidar com esse resultado que, obviamente, né, ninguém lá no Palmeiras gostou. Série B rapidinho, Jefferson. Começar a falar do Vasco, porque o Lisca perdeu mais uma agora. O rendimento do Lisca já é pior do que o do Marcelo Cabo. E o Vasco fechou o primeiro turno, aliás, começa o segundo turno lá embaixo, né, com o 11º. Nesse momento a bola está rolando para CSA e Náutico, né, tá 0-0.
Daqui a pouco pode ter gol, óbvio. Sim. Mas tem essa questão, né? Porque o Vasco começa muito mal o segundo turno. E aí me chama muito a atenção, gostaria de reproduzir aqui, mas não deu tempo, a coletiva do Lisca, né? Porque ele praticamente ele pedindo autonomia, ele falando que não dá para jogar com a Série B só com garotos. Eu sei que o Vasco tem essa tradição de botar molecada, os moleques são bons, mas não estão prontos para a Série B, enfim. É basicamente o Lisca pedindo autonomia. E se nesse tempo todo, já há mais de um mês de Vasco da Gama, o Lisca ainda não teve autonomia para fazer o que ele quer, é hora de toda a direção do Vasco da Gama pegar e falar: toma, é seu, o filho é teu. Porque eu acho que só assim a gente vai poder de fato achar o que o Lisca quer e precisa fazer, né? Porque a cara do Lisca nas últimas coletivas, né, Jefferson, é a cara de uma pessoa. Não é o Lisca que a gente conhece do Ceará, dos outros times, né? É um Lisca, a cara meio fechada, pô, bolado. Então, Fábio, é complicado você... Eu entendo um pouco essa questão do Lisca. Ele está querendo ajudar, né, cara? Mas como você tenta ajudar e você não é ajudado, é um pouco complicado. Ele precisa sim, o técnico precisa sim, né, uma autonomia, né, que às vezes alguns técnicos não têm, questão de diretoria. A gente sabe que o Vasco passa por um momento Mas depois cai tudo em cima dele, né? É do técnico que cai a bronca depois. Não, o primeiro a ser demitido não é o diretor assim, de futebol, não é o presidente, é o treinador. Né? Eu vejo muito os técnicos, né, assim, essa vaga, né, essa vaga, esse perfil de técnico do Vasco, que a diretoria do Vasco quer, cara, é de um cara ável, hein? Não é assim. O técnico de futebol precisa de um certo, como posso dizer, você falou autonomia, mas uma certa liberdade para falar, para mexer, para fazer. Mas Jefferson, é importante que o treinador fale isso, né? Passe à frente, fale, coloca na mão, vai falar no microfone, fala logo, pô. Porque senão vai puxar depois tudo em cima dele. Porque o torcedor, na hora de ver lá o peso da derrota pro Londrina em casa, derrota pro Operário, fora, enfim, e agora tem mais um jogo difícil com a Ponte, nas costas dele que vai cair isso aí, não é na costa do diretor de futebol, do presidente, ou seja lá quem for, que estiver acima dele dentro do Vasco. Eu acho que essas horas o treinador tem que falar. E eu sinto falta do Lisca do América. O Lisca do América que, pô, sacaneava, que girava no chão, ia lá e provocava o Corinthians, provocava o Internacional, que eu não acho que seja muito salutar. Mas era o Lisca ali. É o Lisca que a gente conhece. Mas, Fábio, eu não estou pedindo isso pro Abel Braga fazer isso. Eu estou pedindo pro Lisca ser o Lisca, que deu tão certo no América na temporada passada e subiu para a primeira divisão, inclusive. A gente tem que entender, Fábio, que não desmerecendo, obviamente, os outros times que o Lisca passou, o Gama, cara, é um time um pouco mais complicado, né? Tanto a questão da história, é um time grande, é um time que é outro estofo, né? Tem uma certa... uma pressão muito maior. Assim, eu entendo um pouco também essa parte do Lisca não assista, né? Porque ele tem aquela pressão da diretoria em cima. Infelizmente, todo treinador que vai chegar num time grande vai ter aquela pressão de diretoria nas costas. Então, assim, eu entendo, espero que ele tenha um pouco mais de liberdade para mexer, para dar a cara dele, né? Cara que, como você falou, aquele Lisca do Ceará, do Atlético do América Mineiro. Eu também quero ver esse cara, eu acho que a torcida do Vasco quer ver esse cara, mas essa pressão não vai, ele tem que se acostumar, né? E buscar fazer de uma outra forma, né? Acho, assim, na minha opinião, a gente não vai, infelizmente a diretoria não vai dar esse aval que a gente quer, que a torcida quer, mas ele tem que procurar uma outra forma. A primeira forma aí que foi essa de falar, abrir, né? Que ele não pode jogar só com jogadores jovens, ele precisa de jogadores mais experientes. Sim, ele está começando a abrir a caixa preta agora, né? Porque isso aí até agora há pouco ele não falava nada em relação a isso. De uma forma que assim, mas aqui fique mais aceita, né? Para a diretoria que eles estão afrontados. E, infelizmente é assim, vai ter que ser assim, né, Fábio? É só rezar para ver se vai dar certo. Sim, sem dúvida. Botafogo, por outro lado, voltou a vencer, né? Está em quinto lugar agora na tabela.
Teve agora o jogo do Operário, acho que até perdeu acho que não sei se contra o Operário pontuou, e se o Guarani tivesse vencido também passaria o Botafogo. O Botafogo volta a jogar na sexta-feira contra o Coritiba fora. Jogou de azul, começou bem, tomou um sufoco, mas terminou 3-2 para o Botafogo, bons 3 pontos. E o Cruzeiro, por outro lado, recebeu torcida, já não vai ter mais torcida em BH, porque o prefeito já proibiu. Recebeu torcida, venceu o Confiança por 1-0. Alguns duelos importantes, exatamente o próprio Coritiba, que vai pegar o Botafogo, é o líder do campeonato agora com 39 pontos, venceu o Avaí fora. E duas coisas de Série A ainda, Jefferson, que eu não posso deixar aqui nosso programa Noite FC terminar sem falar, que é a Chapecoense, né, que está batendo um recorde de pontos corridos aí, chegando a 18 jogos sem vitória, né, empatou com o Atlético Goianiense fora, ou seja, segue sem vencer, são 17 jogos da Chapecoense, nenhuma vitória. A Chapecoense tem 5 pontos apenas na tabela, uma campanha desastrosa da Chapecoense na primeira divisão. E o Sport, depois da derrota para o próprio São Paulo, que a gente já citou aqui, demitiu o Huberto Louser, está lá pescando treinadores, está uma coisa muito forte lá em relação ao Hélio dos Anjos. Ouvi a imprensa de Pernambuco falando que o Hélio dos Anjos seria a melhor opção para o Sport brigar na parte de cima da tabela, o que eu discordo completamente, porque eu acho que o Hélio dos Anjos não tem case nenhum de primeira divisão recentemente para poder afirmar. A última memória que eu tenho do Hélio dos Anjos na primeira divisão foi em 2009 com o Goiás e ele terminou em 9º. Então, não tem histórico de estufo de primeira divisão para o pessoal ficar falando que o Hélio dos Anjos vai pegar o Sport, vai pegar esse elenco do Sport e vai colocar o Sport na parte de cima da tabela. Nossa, acho que a realidade do Sport é lá embaixo mesmo. Porque contratou Hernandes, contratou André, contratou Thiago Neves, aí vai brigar lá em cima. Não vai porque esses caras aí, assim como o Hélio dos Anjos, né, já não estão mais naquele ritmo, naquele hype, né? De curva ascendente. Enfim, discussão lá em relação à imprensa pernambucana. Jefferson, valeu então esse Noite FC aí, bastante conteúdo, né? Foi bem aproveitado o período aqui nosso conversando sobre futebol. Opa, se quiser dar uma última palavra aí desse finalzinho de resenha, vai lá. Só um adendo aí em relação ao esporte, como você falou. Eu acho que o esporte precisa de um técnico um pouco mais com a cara aí do Lisca, né? Ele Lisca. Pra dar uma animada? Então o pessoal fica chamando o Lisca de Liminha, eu não gosto disso. Falando que o Lisca é o Liminha do futebol. Zoado isso. Não, acho que o esporte aí comentou aí sobre alguns jogadores importantes que o esporte tem, que contratou. Eu acho que o esporte, para sair dessa situação, precisa de um técnico com um pouco mais de personalidade, né? Para ver se consegue tirar. Eu ainda acho que tem chance ainda, tem salvação. Esse não, tem. Aí, porque eu não digo o Jefferson, salvação ele tem. Me entenda, não estou falando que o esporte vai ser rebaixado. Estou falando que o esporte, eu não vejo o esporte brigando na parte de cima da tabela, igual alguns lá disseram lá de Pernambuco, se o Hélio dos Anjos fechasse. Eu acho que é uma ilusão. Só isso. Mas eu acho que se consegue um técnico com um pouco mais de personalidade, consegue tirar alguém para tirar um pouco de água dessas pedras aí, né? Acho que consegue chegar, parar de. Você tinha que ver, Jefferson, o tamanho da loucura lá no Sport Recife. O tamanho da loucura do Sport Recife, que o Sport lá beijando o Z4 e o pessoal lá fazendo matéria para reverenciar o goleiro, porque essa era a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Mas, pô, é o pior ataque, então. Qual a vantagem de você ser a segunda melhor defesa do Brasil se você tem o pior ataque? Nenhuma, né? Fábio, cada um torce pelo que pode. Cada um exalta o que pode exaltar. Pô, mas nessas horas é melhor falar do pior, né? Que tá lá embaixo da tabela. Enfim. Valeu, Jefferson. Valeu todo mundo aí. Um abraço aí pro pessoal aí. Essa semana tem bastante coisa aqui no Futebol Ilimitado. Se você não é inscrito, se inscreva, chega junto e a gente se vê na próxima. Valeu! Valeu, Jefferson. Valeu todo mundo aí. Tamo junto.